Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez, né? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Para falarmos sobre assuntos atuais, assuntos relevantes para as nossas vidas, à luz da palavra de Deus. E, queridos, como todo sábado nós fazemos, nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Estamos já chegando ao finalzinho do 4º trimestre e o assunto de hoje é um tema muito importante para cada um de nós, que é a oração, né? Oração, a disciplina vital. Né? Quando eu lembro de disciplina, eu lembro de um irmão que dizia que não tinha doutrina, não tinha disciplina, e eu sempre lembro dele, né, o irmão Silvino. Então, a oração, queridos, ela é uma disciplina vital para as nossas vidas. Esse foi um artigo da revista Visão Missionária, 4º trimestre de 2022, escrito por Karine Flávia Moura, né? Karine Flávia Moura da Mota, né? E Karine Mota, ela fala sobre isso com muita propriedade. E realmente a oração ela é essencial para a vida do cristão, né? Para as nossas vidas. Orar é falar com Deus. E nós precisamos, queridos, ressuscitar esse ato de orar. Mas antes de qualquer coisa, como a oração é vital para as nossas vidas, vamos convidar o nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, pastor da Igreja Batista Sinai de Almadina, para estar orando conosco. Olá, irmã Paulina. Graça e paz. Graça e paz. Saudamos pastor. a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A paz que não é conforme o mundo imagina, mas é a paz que vem do Senhor, do coração de Deus, para as nossas vidas. E hoje o assunto ele é de suma importância, né? Como todos os outros que são apresentados aqui aos sábados à noite. O tema hoje é a oração, né? A oração, irmã Paulina, a disciplina disciplina vital. É a oração. Que para isso é preciso ter uma disciplina, né? Se a pessoa, o servo de Deus, ele não tem essa disciplina para a oração, ele vai usar a oração ao seu bel prazer, quando der vontade, de ano em ano, de 4 em 4 anos, enfim, ou a depender das circunstâncias. Mas nós vamos perceber hoje, com a explanação deste assunto, o Espírito Santo de Deus abençoando a irmã Paulina, vamos perceber que a oração ela deve ser um ato de disciplina e é vital, né? É vital para as nossas vidas. Irmã Paula, eu vou fazer uma vida aqui bem rapidinho hoje, que eu já fiz na semana passada, só para lembrar que no próximo dia 4 de dezembro, nós teremos na igreja a ministração da Ceia do Senhor. É o primeiro domingo do mês, do último mês do ano de 2022. E é claro, nós convidamos você, convidamos a sua família e a sua família também, irmã Paula, para participarem conosco desse Amém. momento, deste cerimonial, desta ministração, onde ali nós relembramos o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Diga-se com toda a propriedade, nós podemos orar, porque o nosso Cristo é vivo, né? Ele ressuscitou, ele está vivo, e quando nós oramos e usamos a chave, a senha, o nome de Jesus, quem tem autoridade para que as bênçãos e as respostas sejam mandadas da parte de Deus para as nossas vidas. Então, feito esse aviso, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Não se esqueça de próximo domingo, dia 4, à noite, às 19 horas, estarmos juntos na igreja para celebrarmos a ceia do Senhor. Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai bendito, Pai querido, nós te exaltamos porque reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus. E nós te amamos porque o Senhor também nos amou primeiro. Quando ainda pecadores, o Senhor enviou o seu único Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Mas ele morreu, ao 3º dia ressuscitou e hoje está à tua destra, aguardando para buscar e levar consigo
as mansões celestiais para a vida eterna, uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Seja com a tua serva, irmã Paulina Costa, que mais uma vez vai apresentar esse estudo já há quase 3 anos, e a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, o Senhor vai abençoando e pessoas vão tendo contato com esse canal e vão se inscrevendo e vão sendo abençoadas por tua palavra. Obrigado por tudo, nos dá um estudo nesta noite em paz. Abençoe todos que estão agora assistindo, aqueles que irão assistir no outro momento, aqueles que estão compartilhando, aqueles que também irão compartilhar no outro momento para abençoar vidas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí, irmã Paula, hoje o pastor foi bem breve, bem rapidinho, para que a irmã tenha assim o seu tempo aí hábil. Aliás, que é uma honra poder participar na abertura desse estudo, Nos né? sentimos muito bem. Nós pastor. ficamos muito gratos a Deus pela oportunidade que temos da participação nesse canal Batistas de Almadina e trazendo sempre um estudo à luz da palavra de Deus para abençoar vidas e famílias em nome de Jesus, tá bom? Amém. Grande abraço. Amém. Em nome de Jesus. Então, a oração, a disciplina vital. Artigo da revista Visão Missionária, 4º trimestre de 2022, escrito por Karine Flávia Moura de Mota. E Karine, ela começa falando o seguinte, que ela fazendo uma avaliação, né, das mulheres batistas, da história das mulheres batistas, das ações das mulheres batistas pelo mundo afora, né? Ela sentiu uma inquietação, angústia no seu coração, inquietou-se o coração com um pensamento. Será que essas mulheres estão deixando de orar, estão deixando de lado esse ato, essa coisa que foi a base das mulheres batistas, que foi a base da nossa organização? Nós temos uma divisa permanente, que é posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? E nós sabemos que essa força, esse fortalecimento, ele vem da parte de Deus, e nós encontramos essa força quando nós estamos orando, quando nós estamos em sintonia com o Pai. Então, tal inquietação conduziu aí, permeou o coração de Mota, e ela possibilitou assim que de forma desafiadora ela viesse a escrever sobre um tema tão particular, um tema tão íntimo, né? Que é a oração, conduzindo assim a um caminho de leitura da história das mulheres batistas, da Bíblia, principalmente sobre a prática da oração. E aí ela diz o seguinte, que segundo o dicionário Primbera, a palavra oração significa prece, reza, fala, discurso peregrino, um discurso em louvor de alguém. Dessa forma, ela começa indagando o seguinte: como está a nossa conversa com Deus? E essa é uma pergunta que eu faço para você. Como está a sua vida de conversa com Deus? Como está a sua vida de intimidade com Deus? Porque a oração é isso, é falar com o Pai, né? É conversar com Deus. E esse momento íntimo de conversa com Deus, ele é muito importante para as nossas vidas. Como está esse momento de conversa com o Pai? Então, Brandão, conceituando oração, ele faz um apanhado sobre essa temática, e são muitas as dedicações apresentadas, mas a que ele destaca, que a autora destaca, é a seguinte: que orar é conversar com Deus, a oração ela é um diálogo e não um monólogo, você não fala sozinho, você conversa, você dialoga com alguém, né? Então, gramaticamente, orar é um verbo intransitivo, é um verbo que não precisa de complemento. Por si só, ele já tem sentido completo, né? Ele não precisa de mais nenhuma outra palavra para completar o seu sentido. Então, orar, queridos, é uma ação completa, é uma ação também essencial para a vida do cristão. E é um diálogo que envolve duas pessoas. Você que ora, né? E Deus, um Deus maravilhoso que ouve e responde às nossas orações. Como eu costumo dizer,
Na Bíblia tem uma palavra para todos os instantes das nossas vidas. Não seria diferente com relação à oração. A Bíblia ela nos convida a orar, a Bíblia nos convida a falar com Deus, a termos momentos a sós com Deus. Desde a criação do mundo, a gente vai ver que Deus, ele separava esse momento para conversar com Adão, conversar com Eva, né? A gente vai ver que toda viradinha da tarde, olha Deus ali conversando com Adão, conversando com Eva, perguntando como foi o dia. A gente vai ver que quando Adão peca, quando Eva peca, Deus ele também dá a oportunidade dos dois confessarem esse pecado, né? Começa a indagar o que está acontecendo na vida de Adão, o que está acontecendo na vida de Eva. A oração nos possibilita isso, queridos. Nos possibilita a confissão de pecados para Deus, nos possibilita abrir o nosso coração, que muitas vezes está angustiado, apertado, dolorido, preocupado. E aí quando nós conversamos com o Pai, nós sentimos aquele alívio, aquele refrigério. Então, a palavra de Deus, ela nos convida a orar. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, Jesus Cristo falando, né, ao povo, ele diz o seguinte: olha, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês irão encontrar. Batam e a porta será aberta. Pois a todo o que pede, recebe, ao que busca, encontra, ao que bate, a porta será aberta. Isso Jesus Cristo estava falando no sentido de que? De estarmos orando, de estarmos pedindo a Deus, de estarmos falando com Deus, e nós encontraremos resposta, né? Nós encontraremos resposta. E aí Paulo falando à igreja de Tessalônica, ele diz: queridos, orem continuadamente, orem sem cessar, orem o tempo todo, não parem de orar. Vamos orar, vamos exercitar essa prática que tem sido, queridos, negligenciada, deixada de lado durante os afazeres das nossas vidas. Precisamos orar. Essa semana a irmã Eudina falando na igreja, eu achei muito interessante. Ela disse: a pandemia me fez chegar mais para Deus, me fez orar mais, buscar mais, falar com Deus, interceder pela vida de alguém. E nós precisamos exercitar essa oração, né? Muitos acabaram se afastando da presença de Deus, mas muitos se voltaram para Deus. Então, em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a palavra de Deus nos diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração dos justos é poderosa e eficaz. Então, a palavra de Deus nos convida, queridos, a estarmos confessando os nossos pecados, a estarmos dialogando com alguém, nos abrindo com alguém para falar, né, sobre os nossos erros, a estarmos intercedendo também pelos outros. É isso que a palavra de Deus nos diz. Olha, orem uns pelos outros, intercedam pelo seu semelhante. Você sabe que uma pessoa está passando por um problema, por uma dificuldade, ore e interceda a Deus por isso. E para que nessa oração, nessa intercessão pelo outro, você seja curado. Você seja curado, né? Então, esse momento, essa sintonia que a gente tem com Deus, de orarmos, de conversar com o Pai, de dialogarmos com Deus, cura o nosso interior, cura a angústia do nosso interior. Então, a oração, a Bíblia nos diz, né, dando mais ênfase ainda à palavra ali, ela nos diz: olha, a oração dos justos, ela pode muito sim em seus efeitos. Então, a história das mulheres batistas, é isso que Mota nos diz, a história das mulheres batistas, ela tem na sua origem o ato de orar, a base da construção da União Feminina Missionária Batista do Brasil é a oração, né? Então, desde o início da obra batista no Brasil, as mulheres elas têm se reunido para orar e para trabalhar por missões. Como nós falamos, vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Essa é a divisa permanente da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E aí a gente vai ver que a divisa
permanente da MCM é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, mesmo antes de ser uma organização de nível nacional, as senhoras elas se reuniam nas igrejas para orar, para estudar como evangelizar e para praticar as boas obras, para praticar a beneficência. Então, a oração ela foi a base para tudo que as mulheres batistas fizeram até hoje, direcionando o nosso serviço, fortalecendo os momentos de lutas, trazendo consolo quando a resposta de Deus às nossas orações é não. E orar, ela traz esse consolo, traz esse refrigério, porque receber um não de Deus é muito difícil, principalmente porque nós ansiamos, nós desejamos o sim, mas Deus sabe todas as coisas. Deus ele tem o controle de tudo. Ele sabe tudo que se passa nas nossas mentes, no nosso interior. Ele sabe das nossas vidas e Ele sabe e tem sempre o melhor reservado para nós. Então, a oração ela foi a base de tudo. A oração ela fez as mulheres prosseguirem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, né? Fazendo como o apóstolo Paulo disse, prosseguindo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus. Esse fortalecimento das mulheres batistas pelo mundo afora, ele veio da comunhão com o Pai através da oração. Então, a Bíblia nos diz, em Atos capítulo 1, versículo 14, nos diz assim: e todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Então, como a autora diz aqui, que trazendo à memória as mulheres batistas, falando da história, pensando na história das mulheres batistas, ela se lembra, né, da história da igreja de Atos, da igreja primitiva, né? A igreja primitiva, queridos, ela tinha um impulsionamento, um amor, uns pelos outros, né? E a igreja ela perseverava unânime em oração. Olha, os apóstolos estavam presos e a igreja orando, intercedendo pela libertação, pela transformação daquelas vidas. A igreja estava sendo perseguida de morte, e a igreja estava orando em todo o tempo. E essa oração a Deus fazia com que os irmãos estivessem unidos. E todos eles perseveravam unanimemente em oração. A igreja do Senhor precisa voltar a essa prática de orar. A igreja do Senhor precisa voltar a essa prática de interceder a Deus em favor da vida dos irmãos, da vida dos amigos, da vida da nossa população de uma forma geral, porque quando a igreja ora, quando a igreja tem intimidade com Deus, nós podemos sim transformar o mundo através das nossas vidas, sendo instrumentos de Deus para essa transformação. Então, esse é um exemplo de como a igreja cresceu, né? A igreja cresceu e se fortaleceu através da oração. Então, é preciso orar e viver esse exemplo de vida. É preciso orar, né? E para continuar com a nossa grande comissão, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós fomos chamados, queridos, para uma grande obra e precisamos estar fortalecidos no Senhor para exercê-la. Então, Spru, citado aí pela União Feminina, né, por Mota aí no artigo da União Feminina, ele fala o seguinte, que a oração é para o cristão o que a respiração é para a vida. Então, a oração é para o cristão o que a respiração é para a vida. Queridos, que frase, né? E refletir sobre essa frase, é possível perceber que a oração, ela é um indicativo de quê? De que o homem está vivo. Quando nós respiramos, é um indicativo de que a pessoa está viva, de que a pessoa ainda tem esperança, né? Ainda tem uma esperança, há uma respiração. Então, a respiração é o sinal de que nós estamos vivos, essa troca, né? Essa troca aí que ocorre de gases,
é sinal e é ótimo para a sobrevivência. Assim também é a oração. A oração, queridos, ela é o sinal de que nós estamos vivos. Oração é sinal de que nós estamos vivos. E assim como a respiração é essencial para a vida, a oração, ela é essencial na vida do cristão. Ela não tem como dizermos que nós vivemos um evangelho, que nós cremos em Deus, que nós temos um compromisso com Deus se nós não temos uma prática de uma vida diária de oração. Assim também a oração mostra como está a nossa vida com Deus, como está a nossa intimidade com Deus, né? Por meio dela ocorrem trocas. Nós trocamos a vida dependente de nós mesmos para dependermos de Deus. A dependência de Deus, né? Nós conduzimos a nossa vida, quando nós oramos, nós procuramos conduzir a nossa vida dentro da vontade do Espírito Santo de Deus, dentro dos padrões que Deus quer para nós. Então a oração, ela é essencial para as nossas vidas. E aí, Mota diz o seguinte, que analisando a vida do homem sem Jesus, conduziu ela a pensar na seguinte reflexão: se a oração, ela é tão essencial para a nossa vida, se necessitamos dela, tal como nós precisamos respirar, como é que o homem consegue passar tanto tempo sem orar? Como é que um homem consegue passar tanto tempo vivo sem uma vida de oração? Se a oração, ela é essencial para as nossas vidas, assim como, né, a nossa respiração, como é que o homem consegue, gente, passar tanto tempo vivo sem orar? E aí ela mesma responde, ela diz, olha, pela misericórdia de Deus. A Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E são essas misericórdias a causa de nós não sermos consumidos. Então Deus, ele é misericordioso. Deus é misericordioso, o homem não merece. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele o sustenta e o mantém vivo, mesmo ele estando morto em seus pecados. Então Deus conduz para um caminho, para o seu caminho, Deus conduz o seu caminho, para que cada um desfrute da verdadeira vida, que é uma vida de dependência e santidade, por meio da fé em Jesus Cristo e o seu sacrifício, que faz com que o homem não seja mais um ser vazio, que o homem seja preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E Deus, ele faz isso através, né, da nossa fé em Cristo Jesus. E Deus, ele nos sustenta, nos fortalece através da nossa oração. Então é tão maravilhoso, né? E aí a autora fala o seguinte: tão maravilhado que as palavras não são suficientes para expressar a gratidão de Deus, né? A gratidão que nós devemos ter a Deus. Orar é colocar a nossa vida sob o olhar de Deus. E assim como diz Spurgeon, no ato e na dinâmica de orar, eu coloco a minha vida sob o olhar de Deus. Sim, Ele sabe o que está na minha mente, o que é que está no meu coração, o que eu tenho, né? Mas eu tenho o privilégio de falar com Deus, de conversar com Ele. E isso é maravilhoso. Deus, ele sabe exatamente o que se passa nas nossas mentes, nos nossos corações. Mas, queridos, o ato de orar, esse se debruçar diante de Deus, eu costumo dizer até que se você vai chorar, olha, não chore para ninguém não, chore para Deus. Abra o seu coração diante de Deus, converse com Ele e você vai ver que alívio, que refrigério o Senhor vai dar. É maravilhoso essa oportunidade que nós temos de nos debruçarmos diante de Deus em oração. E aí a palavra de Deus nos diz o seguinte, em Lucas capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, quando lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Queridos, Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus vivo,
tinha essa prática de orar. A gente vai ver que em todos os momentos do Evangelho, o Evangelho está trazendo à luz, né? Está mostrando que Jesus ele saía e se retirava, ele orava com os discípulos. Jesus ele tinha momentos a sós de oração. Logo nas primeiras horas da manhã, Jesus estava a orar. A gente vai ver que o dia de Jesus era cansativo, mas ele não deixava de levantar de madrugada para ter um momento com Deus. E nós precisamos ter essa disciplina que Jesus tinha, ter esse compromisso que Jesus tinha com a oração. Esse é um exemplo que Jesus deixa para mim e para você. Nós precisamos falar com Deus. Jesus, como onisciente como era, e estando aqui em carne, sujeito também a pecar como nós, apesar de não ter pecados, Jesus ele se fortalecia conversando com Deus, porque ele estava ciente da sua missão, da missão que ele teria que cumprir, e ele sabia que o fortalecimento para essa missão vinha da intimidade com o Pai. Como está a sua intimidade com Deus? Como estão os seus momentos de oração, seus momentos de sintonia com o Pai, né? Como está? E aí a gente vai ver que os discípulos, quando eles veem Jesus orando, um dos discípulos se aproxima e diz: Senhor, ensina-nos a orar. Quando eu leio esse versículo, eu penso assim: será que os discípulos que ficavam ali 24 horas com Jesus não sabiam orar? Será que os discípulos que estavam ali, né, seguindo a Jesus, porque era 24 horas, escola de profeta era assim, 24 horas, será que eles não sabiam orar? Mas quando os discípulos questionam a Jesus, interrogam e pedem a Jesus que ensine a orar, eu creio que os discípulos queriam ter a mesma intimidade que Jesus tinha ao falar com Deus. Os discípulos queriam ter essa mesma sintonia com o Pai. Então diz: Senhor, ensina-nos a ter essa sintonia. Nos ensina a falar com Deus, com esse Deus tão maravilhoso, né? E aí Jesus Cristo diz: olha, quando vocês orarem, vocês não usem de vãs repetições. Vocês reconheçam que Deus é Deus, que Deus é Senhor da vida de vocês. Peçam o essencial, né? Peçam o essencial a Deus. Então Jesus Cristo ele vai ensinando a orar. Então, o texto mostra que o cristão ele precisa aprender a orar, ele precisa aprender a falar com Deus. É relevante esse diálogo, esse momento quando nós oramos, quando nós falamos com Deus. Então, o hábito que se torna mais precioso a cada instante em nossas vidas, é isso que Brandão diz. Nós precisamos, queridos, criar esse hábito, independente de como é o nosso dia. Às vezes o nosso dia está cheio, né? Nós trabalhamos o dia todo. Eu mesma vou para o trabalho 7h30 da manhã, 7h15 estou saindo de casa. Mas eu não posso deixar de orar. Então o que é que eu faço? Eu acordo 5h30 da manhã. Falo: não, agora eu vou orar, né? Eu vou falar com Deus. Então eu faço meu café. Eu gosto de orar tomando um cafezinho, de ler a Bíblia tomando um cafezinho. Então eu estou lendo a Bíblia ali, tomando um café, lendo a palavra de Deus. E depois eu vou falar com o Pai. Antes de qualquer coisa nas nossas vidas, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos conversar com Deus, porque isso nos dá forças para enfrentarmos o nosso dia. A gente não sabe, né, o que vai acontecer no nosso dia, a gente não tem noção do que vai acontecer a esse instante, mas uma coisa nós sabemos: nós somos fortalecidos quando nós oramos ao Pai. Então, avivar a fé, submeter-se à vontade de Deus, e vale ressaltar que a oração é um dos fundamentos, né, apresentados no livro da Igreja Multiplicadora, 5 princípios para o crescimento espiritual. Então, a oração ela é relacionada como o primeiro princípio para uma visão multiplicadora de uma igreja que quer multiplicar-se, de uma igreja que quer exercer a grande comissão, e uma visão para o reino de Deus. A oração também é uma ação vivida continuamente, de maneira intencional, por sua vida em particular e pelos diversos motivos
que diariamente nos são apresentados e que nós precisamos apresentá-los a Deus. Então, esses motivos, eles são suficientes para nos conduzir ao ato de orar, de falar com o Pai. E nós precisamos criar esse hábito em nossas vidas. Só há um jeito, né? A Mota nos diz isso, que só há um jeito de aprender a orar, orando. Só tem um jeito da gente aprender a orar, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei orar. Mas eu não sei falar com Deus. Então, só tem um jeito de aprender isso. Orando, queridos, praticando a oração, né? Praticando a oração. Então, Mota nos diz que atualmente ela tem visto uma negligência na vida de oração. As pessoas estão tão preocupadas com as suas vidas, com seus afazeres, que têm se afastado, deixado de orar. Muitas mulheres têm deixado de ter esse momento de oração. Eu louvo a Deus pela vida das mulheres aqui da Igreja Batista Sinai de Almadina. Eu costumo dizer que a Igreja de Almadina é uma igreja de oração. É uma igreja que ora, é uma igreja que intercede, é uma igreja que busca e que está sempre orando uns pelos outros. Isso é muito bom, né? Isso nos fortalece. Isso fortalece a igreja e faz a igreja permanecer de pé. Porque, queridos, sem oração nada acontece, né? Sem oração nada acontece. Então, realmente nada de bom pode acontecer sem a oração. Então, é necessário, querido, nós orarmos, nós intercedermos a Deus. Então, diante disso, nós precisamos olhar para a nossa vida e refletir como está a nossa prática de oração. E aprender a orar melhor, na melhor escola do mundo, aonde você está agora. É a melhor escola para você aprender a orar, orando, né? Você precisa aprender a orar com o melhor professor que existe, que é o Senhor Jesus, no melhor horário, que é a qualquer tempo, pois a oração, ela precisa ser essencial para as nossas vidas. Não tem um lugar certo para você orar. Não tem uma hora certa para você orar. Você precisa orar a todo instante, em todo lugar, em todo momento, né? Eu oro em todo momento. Estou lavando o prato, estou orando, né? Conversando com Deus. Às vezes converso sozinha também, né? Mas nós precisamos ter essa prática de orar, de interceder a Deus, de falar com Deus. Você está dirigindo, né? Você pode elevar os seus pensamentos a Deus, de olho aberto, claro. Mas você pode elevar os seus pensamentos a Deus. Então você precisa estar orando. Você precisa exercitar essa prática de orar. E isso no melhor lugar, que é onde você está. Com o melhor professor, que é o Senhor Jesus. E no melhor tempo, que é o agora, né? Nós precisamos orar a todo tempo. Não existe uma regra, não existe um horário, não existe um lugar específico para nós falarmos com Deus. Nós precisamos nos achegar a Deus a todo tempo, porque o véu do templo se rasgou, nos dando livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Então, Brandão, 2006, fala o seguinte, que ele resume a oração na seguinte frase: só há um jeito de aprender a orar, que é orando, que é falando com Deus. Então, como podemos ter relacionamentos intencionais com o próximo, se nós não temos um relacionamento intencional com Deus que nos criou, que amou e sustentou quando não tínhamos uma vida de oração? Como é que eu posso ter? Como é que eu posso ter relacionamentos intencionais com o meu próximo se eu não consigo relacionar-me com Deus? Né? Eu preciso ter esse relacionamento com Deus, um relacionamento intencional com Deus, queridos, que nos sustenta e que nos sustentou, mesmo nós sendo pecadores, mesmo estando afastados da sua presença. Deus foi lá, nos sustentou, nos manteve, nos amou ao ponto de dar o seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar. E mesmo assim, eu não consigo ter uma vida de gratidão e de oração a esse Deus? Como é então que eu vou ter uma vida de um relacionamento intencional com o meu semelhante, se eu não consigo ter com um Deus tão maravilhoso quanto o nosso? Então, dessa forma, esse texto ele tem como objetivo ser um ponto de partida para nós refletirmos que a oração, né, sobre a oração,
e aprendermos juntos que é da palavra de Deus, né? Por meio da palavra de Deus. Muitos exemplos que mostram o que acontece quando você ora. Isso nos impulsiona a orar e a ter uma vida de oração. A gente vai ver que quando Paulo e Silas estavam ali presos, que oraram ao Senhor, as portas das cadeias se quebraram, né? Se abriram. A gente vai ver que coisas extraordinárias aconteceram porque o povo de Deus orou. Porque o povo de Deus orou. Porque esse povo de Deus tinha um relacionamento intencional com Deus. Então a gente vai ver que esse relacionamento de oração com o Pai, ele é muito importante. Quando Moisés estava ali, o povo de Deus sendo perseguido, né? E entre o faraó, entre o exército de faraó e o mar vermelho, Moisés vai, conversa com Deus e Deus abre o mar. Então nós precisamos, queridos, nós precisamos conversar com Deus. Precisamos ter relacionamentos intencionais com Deus que nos criou e que nos sustentou. Então, ela apresenta aqui práticas de oração que nos façam crescer. Precisamos ter práticas de oração que nos façam crescer em santidade e que movam a igreja para um verdadeiro avivamento. Avivamento não é estar gritando, pulando dentro da igreja. Avivamento, queridos, é amar ao seu próximo, é ter uma vida de intimidade com Deus, é ter amor pelas almas perdidas, é ter prazer em estar na casa do Senhor, adorando a este Deus maravilhoso. Isso é avivamento. E aí, por fim, ela começa a elencar as aplicações para nossas vidas através da meditação da palavra de Deus. E nós precisamos viver 4 princípios da visão da igreja multiplicadora. A saber, nós precisamos ter uma evangelização multiplicadora, plantação de igrejas, formação de líderes, e nós precisamos ter compaixão e graça. Precisamos iniciar para isso, queridos, uma vida de relacionamento intencional de oração. Para que a igreja do Senhor cresça, para que a igreja do Senhor multiplique, nós precisamos começar orando. Nós precisamos começar com uma vida devocional a esse Deus maravilhoso que tem um cuidado todo especial por mim e por você. Então, chegando ao finalzinho para guardar no coração, o versículo que eu deixo para vocês está na palavra de Deus, em Mateus, né? O próprio Jesus falando ali, Mateus capítulo 7, versículo 11, que nos diz, olha, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então Jesus Cristo estava falando aquelas pessoas que estavam ansiosas, preocupadas, né? E aí ele falando, olha, não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã Deus pertence, aí começa a falar, mas aí ele chama depois a nós a responsabilidade de termos uma intimidade com Deus, de falarmos com o nosso Pai. E ele apresenta a Deus como nosso Pai. E ele diz, queridos, fazendo até pegando aqui, né, falando, dando um exemplo que todos sabem. Porque os pais, eles querem sempre o melhor para os filhos. Quantos pais, quando não tiveram na sua infância muitas coisas, procuram dar, agora que tem uma vida mais equilibrada, aquilo que não tinham os seus filhos. Então, quando nosso filho pede algo para a gente fala a verdade. Nosso coração se comove para dar. Mesmo que a gente não tenha condições, a gente procura de todas as formas dar aquele presente, dar aquilo que o nosso filho pediu, né? Então, aí Jesus Cristo fala o seguinte, olha, se vocês que são maus, porque nós temos uma natureza pecadora, né? Nós somos maus por natureza, há uma briga constante entre carne e espírito, é isso que a Bíblia nos diz. Então, o velho homem, o homem carnal, ele é mau mesmo por natureza, mas nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus e somos lapidados por esse Espírito. Mas Jesus Cristo fala assim, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos de vocês,
quanto mais, queridos, Deus que é amor, Deus que é bondade, Deus que é genuíno, Deus que é verdadeiro. Será que esse Deus não vai dar coisas boas também a vocês se vocês abrirem a boca e pedirem? É preciso que nós falemos com Deus. Deus sabe aquilo que se passa em nossos corações, mas Ele nos convida, queridos, a conversarmos com Ele, a abrirmos o nosso coração e a falarmos com Ele sem meias verdades, sem floreio, a falarmos com o Pai realmente aquilo que vai no nosso coração, nos nossos sentimentos. Então, nós precisamos orar. Então, vamos reservar pelo menos das 24 horas que Deus nos deu, pelo menos 10 minutinhos para falar com Deus. Será que em 24 horas você não tem 10 minutos para chegar diante de Deus e falar com o Pai, para ler a palavra de Deus, ver o que Deus quer falar ao seu coração? Então reserve um tempo a sós com Deus. Você vai ver que diferença vai fazer na sua vida. Então agradeça a Deus. Primeiro passo da oração, exalte o nome de Deus. Depois seja grato ao Senhor, agradeça a Deus, arrependa-se, confesse as suas falhas para Deus e aí peça por sua vida e pela vida do seu semelhante, né? Peça por sua vida espiritual, peça pela vida do seu semelhante e que Deus, queridos, nos dê sabedoria e nos convide a uma vida de oração, né? Nos molde, nos conduza a uma vida de oração, de intimidade com Ele. E aí a gente vai ver a diferença que vai ser em nossas vidas e nós iremos ver a diferença que isso vai fazer em nossa igreja. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos ter esse momento de intimidade com Deus? Vamos procurar reservar um tempo da nossa vida para termos momentos de qualidade com Deus? Que Deus nos abençoe, nos conceda uma semana maravilhosa na sua presença. Olha, muito obrigada a você que se inscreveu no nosso canal, estamos muito felizes, temos bastante inscritos, glória a Deus, temos muitos inscritos em nosso canal, mas ainda falta você, tá? Ainda falta você se inscrever, então você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, se o nome aparecer aí, ó, inscreva-se em vermelho, você não precisa fazer nada, é só clicar naquele nomezinho e você já está inscrito no canal. Agora se aparecer em cinza, você já está inscrito, então não clica de novo não, tá? Que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa, que você possa desfrutar de uma semana repleta de paz, de tranquilidade, na presença desse Deus maravilhoso, que tudo pode, desse Deus que está no controle de nossas vidas. Eu sei que muitas vezes nós passamos por vendavais, por tempestades, mas Deus continua sendo Deus e Ele ouve as nossas orações. Então eu não sei o que você está passando, mas eu sei que a solução está aos pés do Senhor Jesus. Então um beijo e um cheiro no seu coração. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de paz.